Taxa de câmbio nas alturas, o dólar atingindo já R$6, superando todos os recordes, né? Juros aqui no Brasil voltando a subir, Bolsa Brasileira despencando em 2024, principalmente quando a gente olha o índice EWZ que mede o desempenho da nossa bolsa em dólar. E como é que anda a Argentina? Eu estou aqui em Buenos Aires e vou aproveitar e nesse vídeo mostrar para vocês um pouquinho da situação atual econômica na Argentina, se está performando melhor ou pior do que o Brasil nesse ano 2024, com o novo governo do Javier Milei, e mostrar alguns índices e também alguns dados econômicos para vocês, tá? Terem uma ideia de como é que está aqui a situação na Argentina. Eu que percebi que de 2 anos para cá, primeira vez eu vim em 2022, agora estamos em 2024, já é a minha 4ª vez aqui na Argentina, percebi que as coisas aumentaram em 3 vezes pelo menos aí o seu valor, mas tem motivos para isso e é isso que eu vou explicar nesse vídeo para vocês. Mas antes, vou aqui no Starbucks, tá bem do lado da minha hospedagem, tomar um cafezinho e daqui a pouco vou lá na hospedagem para mostrar na tela do meu computador. Aí, olha só, não sei vocês, mas eu mesmo sou fã do Starbucks. Tomar um cafezinho agora, hein? Aí, galera, acabei de pedir esse mini sanduíchezinho, muito bom, viu? Com bacon, com ovo, queijo e um cafezinho pela primeira vez, acho que na segunda vez, na verdade, que acertaram meu nome, ela é Giovanni, mas porque a menina Cami, né, tá ali no balcão, ali ela foi muito simpática e perguntou como era escrita, né, e acertou. E, cara, para vocês terem ideia, viu? Esse sanduba com esse café deu aqui R$75, esse lanche que eu tô fazendo, né, no café da manhã. Para vocês verem como tá realmente a inflação muito pesada aqui na Argentina ainda, tá? E agora vou terminar meu lanche, daqui a pouco tô indo lá para hospedagem para mostrar na tela do computador aqui sobre alguns dados econômicos da Argentina, né, e qual é a minha visão também sobre esse atual governo do Javier Milei, beleza? Bom, pessoal, então aproveitar agora e mostrar para vocês aqui sobre essa situação econômica atual que vive a Argentina, no governo do Javier Milei, que vai completar um ano, o que é que ele vem fazendo de mudança aí nos âmbitos fiscal, monetário e cambial também, e o que é que vem trazendo de melhoras, principalmente visando a parte de economia e também visando, quem sabe, trazer a Argentina para um novo cenário de potência mundial, como já foi aí há muitos anos atrás, né, que perdeu-se com os governos populistas anteriores. Então não vou entrar muito a fundo, né, não é minha intenção aqui, mas passar um pouquinho aí da minha visão e da situação macroeconômica aqui do país. Tá começando pela taxa de câmbio. Então, como eu já falei anteriormente, alguns trechos desse vídeo aqui, vocês perceberam que eu falei o quê? Que aumentou em mais de 3 vezes, pelo menos, né, os valores que eu encontrei aqui nos bares, restaurantes, mercadinhos, até na logística também, pegando Uber, e em comparação aí a quando eu vim aqui há 2 anos atrás. Por quê? Porque o Milei, ele finalmente liberou aí a taxa de câmbio que vinha ficando fixada por parte aí da intervenção governamental. O Banco Central da Argentina fazia intervenções aí na taxa de câmbio, fazendo com que fosse criada essa diferença aqui, olha. Eu estou aqui na plataforma do TradingView, é a que eu utilizo para fazer minhas análises gráficas, e eu coloquei já o dólar aqui blue, que chama, que é justamente essa cotação variável, que é, de fato, o que deveria ser o dólar oficial aqui na Argentina, sem qualquer intervenção do governo, tá? Inclusive, quando a gente vai fazer o nosso câmbio, mandando real brasileiro para uma casa de câmbio aqui na Argentina, eu faço isso via Western Union, então a cotação é essa aqui e não essa de baixo. Só que o governo da Argentina anterior, o governo populista, ele travava o câmbio. Então criou-se uma disparidade aqui, olha só, chegou a atingir uma diferença de quase 300%. E o governo do Milei liberou essa taxa de câmbio. Veja o salto que deu agora, na transição no governo anterior para o governo do Milei. E já está agora uma diferença muito pequena de quase 10% apenas. E agora saindo aqui do TradingView para ficar mais fácil até a visualização, pegando aí as referências, né, período pré-Milei, período Milei, veja só como vinha aí tendo sempre uma diferença constante entre o câmbio oficial, entre aspas, né, aquele que tinha intervenção por parte do Banco Central da Argentina, e agora, analisando o período Milei, veja só como vem se aproximando o dólar blue do dólar oficial, como tem que ser. Tem que ter apenas uma taxa de câmbio, não existe ter várias taxas. Olha só o quanto que tem de taxa de câmbio aqui na Argentina. Pegando o dólar blue, dólar oficial, tem dólar Banco Nación, dólar MEP, dólar maiorista, enfim, um monte de dólar. Aqui é um verdadeiro cardápio de dólares, vamos dizer assim. Então não existe isso, esse menu de dólares, tá? A taxa de câmbio de um país, ela tem que ser uma taxa unificada, tem que ter apenas uma taxa de câmbio, que é o propósito aí principal do governo Milei. Veja só agora aqui como era a brecha cambiária. Existia essa brecha cambiária, ainda existe um pouquinho, porque temos aí uma diferença, como mostrei no gráfico, ali de 10%, aqui está um pouco desatualizado, né, 12,5%, mas a diferença é aquela, quase 10%. E olha como era antes. 100%, chegou até 200%, como eu mostrei no gráfico aí do TradingView. Então essa parte aqui do vídeo é a parte que diz respeito aí à política cambial, o que é que o Milei vem fazendo. E um outro ponto importante e interessante de se falar aqui,
que faz com que a gente entenda por que que os valores agora na Argentina, mesmo para quem vem de um país de moeda forte, como é o nosso caso, moeda forte em comparação à Argentina, tá? Nosso real brasileiro. Então, nesse caso agora, quando a gente está vindo aqui, como o Milei também liberou fez o descongelamento de preços aqui na Argentina, veja que lá em janeiro estava em 26% dos preços eram congelados aqui na Argentina e agora apenas 2,7% que existe aqui de produtos com preços aí congelados, que a intenção do Milei é ir descongelando cada vez mais esses preços. Congelamento de preço, para quem não sabe, gera inflação, tá? E além disso também gera escassez e diminui também aí a produtividade e o interesse dos fornecedores em estar produzindo aqueles produtos porque não vai ter margem de lucro aceitável. Inclusive, muitos deles até vão operar no prejuízo. Então, são muitos problemas gerados para a população e também para os produtores quando a gente vê aí um cenário de congelamento de preços. Então, como ele liberou também esses preços, agora a gente está realmente sentindo aqui na pele, na nossa pele, mesmo quem é brasileiro, mesmo que também quem vem aí de outros países com moeda muito mais forte do que a nossa, vai sentir de fato essa inflação que vem assobrando aqui a Argentina, tá? Como eu falei para vocês, talvez nesse trecho do vídeo ou em outro vídeo que eu postei aqui sobre Buenos Aires, eu senti essa diferença de cara assim que eu cheguei nessa quarta vez que eu tô aqui no país, tá? Eu fiz um simples almoço e também uma simples janta e deu ali quase R$ 200. Uma pessoa apenas, um almoço, bife de chorizo com papas fritas ali, uma cervejinha e deu aí incríveis R$ 200. Mas é isso, agora pelo menos o país está caminhando na direção certa, pelo menos na minha visão, tá? Um outro ponto importante aqui a salientar é agora em relação à taxa de inflação. A inflação, nesse momento atual que eu gravo esse vídeo, ainda está muito alta aqui na Argentina, está em 200% ao ano. Mas, olha só o que é que o Milei vem fazendo para derrubar a inflação. Ela atingiu 25% ao mês lá no final de 2023. E nesse ano de 2024, veja só o tanto que vem caindo a inflação, para 2,7%. E com isso, a gente sabe que conseguindo reduzir a inflação, vai conseguindo também aliviar aí as taxas de juros, vai reduzindo aí a taxa de juros, que nesse momento está em 35% ao ano. O Banco Central da Argentina conseguiu aí reduzir pela 7ª vez seguida a taxa de juros em 35% ao ano, enquanto que o nosso governo brasileiro está aí aumentando a taxa de juros. Então, pegando aqui embaixo, vejam que o governo do Javier Milei pegou a taxa de juros em 133% lá em dezembro do ano passado e conseguiu reduzir para incríveis aí 35% e muito provavelmente vai conseguir reduzir ainda mais essa taxa de juros, tá? E agora sobre a impressão desenfreada de dinheiro aqui na Argentina que vinha acontecendo nos governos anteriores, fazendo com que a gente tivesse tanta nota aí circulando na economia, desvalorizando cada vez mais o peso argentino, né? A gente sabe que quanto mais imprime dinheiro, mais desvalorização tem da nossa moeda e também maior a inflação. Afinal, tem muito mais moeda em circulação para que as pessoas estejam consumindo cada vez mais. Olha só, eu estou pegando aqui um bolo de dinheiro, literalmente um bolo de dinheiro de notas de 1.000 pesos, tá? 1.000 pesos. A cada 1.000 pesos equivale mais ou menos aí a R$ 5,55, R$ 5,55 na cotação de hoje, tá? Estou aqui também com notas que basicamente não valem nada, 100 pesos, 20 e 10 pesos. 10 pesos, 5 centavos. 20 pesos vai dar aí basicamente 10 centavos, né? Então a gente quase nem anda com essas cédulas aqui, pelo menos eu não ando, tá? Eu ando mais com as notas de 1.000 e também de 2.000 pesos. 2.000 pesos, né? É quase R$ 11 nesse caso. E o Milei, ele reforçou bastante isso, né? De ter que intervir na Casa da Moeda e suspender essa impressão desenfreada que estava de pesos argentinos aqui no país, porque também gerava muita insegurança. Quer queira que não, quando a gente passa a andar com muito mais dinheiro no bolso, né? Isso chama a atenção daquelas pessoas que visam aí o mal. Então também comentou a respeito disso. E agora o Milei, agora não, né? Nesse ano aí de 2024, o Milei sempre disse que queria produzir aí novas notas de valor maior. Por exemplo, 10.000 e 20.000 pesos, para que justamente, qual é a intenção principal? Reduzir a quantidade de valor de dinheiro circulando na economia para que a gente consiga ter menos inflação, tá? E aí agora está pegando essas notas, né, que são encomendadas a empresas estrangeiras, como a estatal chinesa aqui, Banknote Printing, e a Mining Corporation, CBPMC. E aí com certeza vai ter aquelas pessoas que vão estar contra essas atitudes aí do Milei, né? Por exemplo, gerou uma forte reação dos sindicatos que acusam o governo aí de enfraquecer a soberania econômica argentina. Mas que soberania que estava tendo aqui a Argentina, né? Essa decisão inclui aí a interrupção imediata da fabricação de pesos de baixa denominação, como essas notas que eu acabei de falar, de 1.000 e 2.000 pesos, cujos valores foram justamente erodidos por conta aí da inflação, né? Enfim, tem mais reportagem aqui.
E aqui também tem, olha, o Javier Milei vai extinguir a Casa da Moeda e outras 5 instituições, né? Será o fim do peso argentino? Por que isso, né? Porque uma das políticas que o Javier Milei vem falando, né, desde quando assumiu o cargo, era de dolarizar a Argentina. Talvez não seja necessário, caso aí realmente o câmbio fique mais estabilizado, mas só vamos saber daqui para frente. E vejam só que o Milei, inclusive, defende uma lei para tornar a emissão de dinheiro um crime contra a humanidade, ou seja, ele ataca muito isso, essa questão aí da impressão de dinheiro, que de fato é um problema aí que vai, assim como já gerou na verdade, né, vai continuar gerando crises atrás de crises quando a gente vê os países ao redor do globo imprimindo cada vez mais dinheiro. Principalmente depois da época da pandemia, aí é que teve aí realmente uma impressão desenfreada, não só na Argentina, mas também Estados Unidos, Brasil, assim como diversos países ao redor do mundo. Agora falando sobre o resultado financeiro, o orçamento da Argentina, se está tendo superávit fiscal ou déficit fiscal. No nosso país, no nosso Brasil, vocês já estão cansados de saber que nesse atual governo, né, o governo do Lula em 2024, olha só o que vem acontecendo. São 9 meses seguidos de déficit fiscal e com isso, aí a nossa economia vai ficando minada, vai afugentando o capital estrangeiro, porque ninguém quer investir no país que está se endividando cada vez mais, tornando a dívida pública impagável, né? É isso que vai acontecendo no longo prazo se for tendo déficit atrás de déficit fiscal. Por outro lado, a Argentina está fazendo justamente o oposto, aquilo que é esperado de um país desenvolvido, né, que visa pelo menos a prosperidade econômica. O país ainda não está desenvolvido por causa dos problemas, né, dos governos anteriores, mas pelo menos o Milei, desde janeiro, olha só, todos os meses conseguiu superávit fiscal. E aqui, pessoal, já é incluindo pagamento de juros de dívida, tá? Não é o superávit primário, é o fiscal. Então são 10 meses seguidos que ele vem conseguindo isso, operando aí, de fato, um verdadeiro milagre. E quando a gente pega o déficit ou superávit fiscal e divide pelo PIB, olha só como estava nos governos anteriores. Em 2021, essa relação era de menos 3,6%, ou seja, tinha um déficit fiscal que em relação ao PIB, dava 3,6%. 2022, 3,8%, 23, 4,4%. E agora o Milei conseguiu aí um superávit fiscal que representa 0,5% do PIB aqui da Argentina, tendo uma diferença aí de 5,5%, que é justamente um dos propósitos, né, e um dos projetos que o Milei tinha colocado aí na sua candidatura à eleição presidencial aqui na Argentina. Bom, além disso, a gente vê aqui, olha, que aumentou e muito os empréstimos bancários ao setor privado na Argentina, que é o setor ali que realmente faz com que a economia seja muito bem desenvolvida naquele país. Então, o período pré-Milei, olha só, como estava muito estagnado os empréstimos bancários, o incentivo realmente ao setor privado, e olha só, desde o governo Milei, como vem aumentando demais, olha, dobrou praticamente, era de 4 mil aqui e chegou a 8.480, né, dobrando aí esse incentivo aí ao setor privado e com isso tudo, né, que a gente vem falando, o risco país da Argentina melhorou em 51% nesse ano de 2024, tá? Enquanto que o nosso Brasil vem piorando aí em 7% esse risco país. E é por isso, eu falo bastante lá no meu Instagram, né? Se você não me acompanha, é só digitar @GiovanniCanuto, você vai perceber que eu venho cada vez mais dolarizando o meu patrimônio. Hoje eu só tenho 18% do meu patrimônio total, tá, alocado no Brasil. Por quê? Eu sei que a nossa moeda é muito fraca, é uma moeda emergente, e o governo não está interessado, parece, em fazer com que o nosso dinheiro aí não vá perdendo tanto poder de compra assim ao longo dos anos. Na verdade, parece que eles querem que a nossa moeda seja desvalorizada e querem empobrecer, de fato, a nossa população. Então, não quero passar por isso que eu venho cada vez mais dolarizando o meu patrimônio, tirando o risco Brasil ali do meu capital investido, tá? Então, aconselho que você também faça isso aos poucos, tá? Vai dolarizando uma parte do seu patrimônio. Inclusive, o dólar, né, já chegou aí a atingir incríveis R$6, né, no dia de ontem. Aconteceu isso ontem, dia 28 de novembro de 2024, com certeza vai ficar marcada na história essa data, incríveis aí R$6. Eu não fico muito preocupado com isso, né, fico preocupado em relação a toda a população brasileira, mas não em relação a mim, porque graças a Deus eu estou muito bem protegido, tá? Mas é isso, veja só que diante de todos esses dados que eu trouxe aqui para vocês em relação à Argentina, a gente vê agora que a Argentina está de fato sendo muito mais bem vista internacionalmente, então vai atrair muito mais capital estrangeiro. A Bolsa da Argentina tem operado aí de forma positiva nesse ano de 2024, enquanto que a nossa brasileira está acontecendo ao contrário, justamente por causa disso, atrai capital estrangeiro e com isso vai melhorando praticamente todos os dados econômicos aqui na Argentina, tá? E ela vai conseguindo também contrair dívidas, né, com juros muito mais baixos, tá? Porque o risco está diminuindo cada vez mais da Argentina. Agora, pessoal, o que é que a gente vê quando qualquer pessoa que está contra esse governo do Milei e que preferia os governos anteriores, eles vêm falando, é sobre aí a taxa de pobreza no país, que realmente está muito, muito elevada, tá? 52,9% foi a taxa de pobreza que foi atingida aí no primeiro semestre de 2024, mas é necessário analisar o seguinte,
Olha só como já vem agora tendo uma queda a partir aí de junho, se eu não me engano, junho ou julho de 2024, a taxa de pobreza chegou em 49%, o que realmente ainda é muito elevado, tá? Espera-se que a partir aí dos próximos anos, né, não é uma coisa a curto prazo, mas essa taxa de pobreza volte a cair. Mas por quê? O Javier Milei tomou medidas aí muito drásticas, muito incisivas, medidas aí realmente radicais. Basicamente foi isso que aconteceu no governo até agora do Javier Milei, mas ele simplesmente expôs tudo que já existia dos governos anteriores, que quem contraiu tudo isso, todo esse problema de pobreza aqui na Argentina, de inflação nas alturas, taxa de juros também nas alturas, foram os governos anteriores, os governos populistas, tá? Que vai deixando as pessoas cegas. Por quê? Criam narrativas para que traga cada vez mais incentivo aí as pessoas continuarem dependendo do Estado. E o Javier Milei não quer isso e está trazendo finalmente a economia de volta para os eixos da Argentina, como era muitos anos atrás. Então vejam que apesar de ter aumentado a taxa de desemprego, chegou agora no ponto aqui que começou já a reduzir essa taxa de desemprego. A mesma coisa acontece com o PIB. Vem tendo contrações no PIB nesse ano 2024, mas espera-se já que no próximo levantamento de dados, aí quem sabe já vamos passar a ver uma expansão do PIB. Então, eu estou vendo de verdade muitas melhorias aqui na economia da Argentina, tá? O que eu queria passar para vocês, não sei se eu me alonguei muito nesse vídeo, mas era basicamente isso, trazendo alguns dados. E, por fim, quase que eu esqueço, vou mostrar para vocês agora em relação à nossa moeda, comparando com a moeda da Argentina. Eu vou tirar aqui e vou colocar a moeda brasileira e vou colocar aqui em percentual. E aqui a variação anual, de janeiro até esse mês que a gente está em novembro. A nossa moeda, vejam só, está aí desvalorizando 24%, quase 25% já em relação ao dólar, enquanto que a Argentina está desvalorizando 12,4%. Ou seja, a gente está 2 vezes pior em relação à Argentina nesse ano 2024, quando a gente pega somente aí a variação da nossa moeda, né? Nossa moeda perdendo valor cada vez mais, infelizmente. Se eu for pegar aqui, olha, o dólar hoje já está em 6,3, hein? Qual o valor que a gente vai chegar? Mas é isso, né? Eu torço muito pelo nosso Brasil, torço para que o governo consiga ajustar as suas contas públicas, assim como vem fazendo a Argentina, tá? Para ter um fiscal aí cada vez mais superavitário, para ter um fiscal aí cada vez mais sustentável, né? E não crescer o país através de gastança, como vem fazendo o nosso país. Bom, e agora para poder finalizar, mostrando a performance nesse ano de 2024 da Bolsa Argentina e da Bolsa Brasileira. Medidas em dólares, tá? Que é o que interessa pra gente, né? Tem que medir em relação à mesma moeda. E a gente vai medir em relação ao dólar porque ainda é a moeda mais forte do mundo. Então, a Bolsa da Argentina valorizou 65% em dólar, enquanto que a nossa Bolsa Brasileira desvalorizou aí 23% em dólar nesse ano de 2024. Então tá ficando cada vez mais complicado investir aqui nas empresas, né, nos fundos imobiliários também da nossa Bolsa Brasileira, pensando aí na questão cambial, tá? Não pensando nos fundamentos. Por quê? Tem muita ação brasileira, tem muita empresa que está entregando excelentes resultados nesse ano de 2024. Então, pensando em fundamentos, a gente pode, quem sabe, estar adquirindo aí excelentes negócios a bons preços, né? Aproveitando as oportunidades. Caso a gente veja um governo lá em 2026 que traga mais sustentabilidade para o nosso país, né? Aí sim, a gente vai ver nossa Bolsa Brasileira novamente performar muito bem, quem sabe performar bem também em dólar, que é o que interessa, tá? E a gente vai ver os ativos que a gente vinha comprando aí, excelentes empresas, bons fundos imobiliários também, a preços muito baratos, bem abaixo do que eles valem de fato, para a gente surfar, quem sabe, essa alta nos próximos anos. Mas entenda, pessoal, nem tudo é oportunidade. Eu vejo muita gente falar que está comprando sempre, né, ativos aí bem descontados. Lembre do seguinte, você precisa comprar ativos sólidos, tá? Ainda mais nesses momentos aí que o risco Brasil vem aumentando de forma muito elevada. Então tenha muito cuidado, tenha muita cautela, tá? Não quero também desincentivar ninguém aqui a investir na Bolsa Brasileira, até porque eu encontro sim, eu vejo que tem excelentes oportunidades, mas eu, por exemplo, não quero estar aí sempre à mercê desses governos aí que, na minha visão, não vem fazendo nada de muito bom para o Brasil, né? Infelizmente. Espero que tenha uma melhora, espero sim. E com isso depois aí os nossos ativos vão se valorizando, porque afinal, no longuíssimo prazo, a cotação dos ativos listados em bolsa, ela vai seguir o lucro gerado por aqueles ativos. Lembre sempre disso. E se você curtiu esse vídeo, lembra, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Inclusive, vou tentar fazer agora mesmo mais um vídeo, quem sabe vai estar aqui em cima para você já poder visualizar, falando o que você pode fazer quando vier em Buenos Aires, tá? Vou falar a respeito aí de algumas atrações turísticas que tem por aqui. Tamo junto aí, um abraço, simbora viajar e sucesso nos investimentos.